Vamos lá, pessoal. Tier list de clubes da Copa do Mundo de Clubes de 2025. Essa tier list aqui, ela não é classificando assim qual vai ser o clube que vai ganhar e qual vai ser o clube que vai passar vergonha exatamente. Ela tá mais para classificar a categoria de cada clube e considerando a categoria sendo mais alta, são maiores as chances de ganhar e tudo mais. E é apenas isso, é no nível assim, de probabilidade de quem vai ganhar, mas ao mesmo tempo não apontando diretamente quem é o campeão e quem é o time que vai mais apanhar. Mas assim, baseado no ponto de vista de muita gente e também em fatos, né? Não dá pra comparar, por exemplo, um Auckland contra o Real Madrid. O nível deles é tipo descomunal a diferença. Mas enfim, vamos começar falando já do Auckland City, lá da Nova Zelândia, que é um time que faz muitas presenças, né? Eu acho que é o time que mais jogou Mundial de Clubes, né, na história do campeonato, pois ele é bem forte no continente dele, no campeonato lá da Oceania, mas quando vai para o Mundial ele não desempenha bem. Justo, Tier D. Al Hilal, para mim, é talvez o melhor time da Ásia nesse momento. Tá com um investimento muito forte dos árabes e tem jogadores muito bons. Na minha opinião, é um time Tier A. Ele briga com europeus e é um time assim que facilmente estaria entre os 10 melhores em todas as 5 grandes ligas, mano. Al Hilal, ele tem um elenco muito bom, agora tá construindo uma mentalidade mais, uma estruturação mais de time, né? Então, na minha opinião, é um time de Tier A. O Al Ahly, né? Al Ahly do Egito. Cara, esse ainda é o time mais forte da África, né? Muita gente acha que é da Ásia ou não, mas, mano, é África mesmo, é Egito. E, na minha opinião, é o time mais forte da África. Tá sempre, vez ou outra, aparecendo no Mundial de Clubes. Inclusive, ele já protagonizou aí um momento muito histórico, né, no Mundial, pelo menos para os brasileiros, né, no retrospecto brasileiro de Mundial de Clubes. Mas tá sempre lá, né, mano? O Al Ahly, ele é um time que é competidor, mas ao mesmo tempo, comparado a europeus, não acho que vai estar lá, mano. Mas pra mim é um time Tier A, B pra A, praticamente. O Al Ain, cara, eu não sei de onde que o Al Ain é, exatamente. Mas, cara, eu não acho que vai ser um time que vai longe, apesar de surpreender vez ou outra, né? Ele já foi até finalista de Mundial de Clubes. Eu não acredito que vai ser um time que vá ser considerado um time Tier A, ou B, ou C. Mentira, vai ser Tier B sim. Vou colocar ele na categoria B pelas campanhas e retrospecto bons que eles têm na Champions League da Ásia. Não conheço jogadores famosos do Al Ain no momento. Eu acho que tem, na verdade, um jogador indonésio lá que joga bem, mas só conheço ele. E não conheço bem o nome, mas... Enfim, não é uma brisa minha. Eu acho que tem um jogador indonésio lá que joga bem pra caramba. Bom, Atlético de Madrid com o escudo atualizado, né? Enfim, o Atlético de Madrid que acabou de ser eliminado na Champions League. É um time que, joga pau a pau contra os grandes da Europa. Mas, ao mesmo tempo, ele peca um pouco no aspecto internacional. Não acho que é um time Tier S. Apesar de estar lá brigando com os Tier S, pra mim é um A. Pois é. Boca Juniors. Cara, o Boca Juniors ele tá numa fase não muito boa, né? Não se classificou para Libertadores, perdeu pro Alianza Lima do Peru. E apesar de ter jogadores bons e a cultura do futebol ser muito forte do Boca, eu não vou colocar ele como A, vou colocar como B. Eu acho que vai fazer um campeonato aí, uma Copa do Mundo de Clubes quase que invisível assim, né? Não vai ser o Boca que todo mundo teme. O Borussia Dortmund é um time que tá sempre aí disputando Champions e tudo mais. Apesar de atualmente estar numa fase oscilatória, né? Não é um time que tá sendo o mesmo time de 2024, que foi finalista da Champions. Deu umas desfalcadas, mas ainda assim eu considero um time Tier S. Vou estar colocando aqui, o primeiro. O Chelsea, cara, ele tá começando a voltar aos tempos de glória, será?
o time tá entrosando bem. Subiu agora pra 4ª posição na Premier League, nos últimos 2, 3 anos. Tirando a fase da Champions, né? A gente não era muito comum de ver o Chelsea brigando na parte de cima. Tava sempre sendo um time do meio de tabela que contratava jogador e passava vergonha com essas contratações caras e que não vingava nada. Mas, aparentemente, o entrosamento aconteceu. E que bom pro Chelsea, né? Vou colocar como um time Tier A. Monterrey do México, cara, eu vou colocar como um Tier C. Não tenho muito o que comentar do Monterrey, a não ser o fato de ser o time que o Sérgio Ramos está jogando e por ser um time relevante do México. Eu vou colocar ele como C. O León na mesma situação, vou colocar no C. River Plate, cara, o River Plate, na minha opinião, é o time sul-americano, tirando brasileiros, sendo mais forte. Eu considero o River Plate atualmente o time sul-americano, tirando os brasileiros, mais forte. É o time que tá aí como um dos favoritos a brigar pelo título da Libertadores. Tá com o elenco entrosado, o Galhardo voltou pra lá, né? O técnico que ganhou muito com o River. E, enfim, eu acho que o River, pela gestão financeira, pela atual fase também, vai ser um time aí do Tier A e vai estar fazendo a parte dele, né? E esse daqui que é o Esperance da Tunísia, meus amigos, eu pesquisei. Esperance da Tunísia, ele é considerado o time mais tradicional da Tunísia e também é um time muito, muito bom no país, né? Por mais que seja o mais tradicional e também o mais antigo, ele ainda realmente é o maior da Tunísia. Mas a Tunísia, apesar de estar bem pertinho da Europa, né, coladinho com a Itália, não tem o futebol dos europeus, não tem. E, na minha opinião, é um time Tier D. Bayern de Munique, cara, não tem muita surpresa. Bayern de Munique é sempre uma das maiores potências da Europa, desde os anos 70 para cá. Tá vindo bem na Champions League, não sei se vai ganhar ou não, mas eu acho que não vai. Tá bem entrosadinho até o Kompany, cara. O Kompany, ele realmente aí deixou muita gente de boca aberta, porque, bom, ninguém botava muita fé que um técnico de um time rebaixado da Premier League, Burnley no caso, ia pegar uma vaga no Bayern de Munique, o grandioso Bayern de Munique, e já ia começar a ter uma temporada tão boa, né? Mas o Bayern também ele ajuda muito. É um time muito bem entrosado e tudo mais. Enfim, Tier S, eu acho que vai estar fazendo um bom campeonato mundial de clubes aí. A Inter de Milão também é um time Tier S, apesar de não tá tendo, assim, não é um time bem famoso pelo estilo de jogo, apesar de ser bem defensivo, né? A defesa da Inter sempre foi muito boa e conhecida por isso, mas não é aquele time que tem um futebol vistoso, bonito e tudo mais, mas é um futebol efetivo, né? De resultado pequeno e passam muito nos pênaltis e, enfim, é um time que é casca grossa, Tier S. O Porto, cara, o Porto tá jogando Europa League, é um dos times aí que é figurinha marcada em Champions e tudo mais, só que nessa vez tá jogando Europa League. Não sei como tá a situação do Porto no campeonato português, mas, cara, pra mim é um time Tier A da Europa e do campeonato mundial de clubes no geral. Red Bull Salzburg, cara, o Red Bull Salzburg também é um time que joga campeonatos europeus aí com frequência, apesar do Leipzig ser um time mais, né, ser um time que mais joga, o Salzburg vez ou outra aparece. Mas o Salzburg eu vou estar colocando como um time Tier B. E agora vem um aí que, né, muita gente vai comentar, pô, será que vai fazer isso mesmo? Você vai meter essa? Inter Miami. Cara, o Inter Miami, apesar dos pesares, né, ter Messi, Suárez e Busquets, eu acho. Busquets tá lá. Mano, não é um time que briga com a maioria do A aí. Os da parte A. A maioria vai solar o Inter Miami. E isso pesa muito para eu colocar entre o B e o C. Mas eu vou colocar B. Esse daqui é o Mamelodi Sundowns. É um time da África do Sul. E a África do Sul em si não tem um futebol tradicional. Esse time eu acho que já foi campeão da AFCON, né? Da Champions League da África. AFCON, acho que é a federação
Já ganhou a Champions League da África. Eu boto fé que por causa dessa estrela, né? E, bom, eu não conheço muito desse time, eu acho que vai apanhar muito, pela dedução que eu tenho, mas espero que surpreenda. Vamos lá, eu quero uma surpresa, eu quero um underdog. Manchester City, cara, apesar do Manchester City. Nossa, travei a língua. Manchester City está numa fase negativa atualmente, a pior fase nos últimos anos. Ainda assim, é um time Tier S, é um time que tem um elenco muito bom e que vai provavelmente passar o sarrafo em muito time aí do Mundial de Clubes. Coloco como Tier S. O Pachuca do México, que foi o time que solou o Botafogo no Mundial e foi pra final e perdeu pro Real Madrid. Bom, é um time que talvez esteja numa das melhores fases daí do Campeonato Mexicano, né? Um time mexicano decente pra bom. Num aspecto geral, vou colocar como B o Pachuca. PSG, cara, o PSG ontem meteu a maior zebra dessa Champions no momento, que foi eliminar o Liverpool, que tá sendo o melhor time da Europa, né? E, bom, basicamente, eu acho que o PSG ainda assim... Não, na verdade não. Eu já vou considerar ele como um Tier S. Tá sendo um time que tá bem entrosado, apesar de não ter estrelas gigantescas como Mbappé, Neymar, Messi, esses caras aí, Ibrahimovic, não tem mais. Mas tem um entrosamento. PSG no S, pois é. Real Madrid, cara, o Real Madrid não tem muito o que falar, é sempre o time favorito em tudo que joga, entrosamento muito bom, jogadores muito bons, Ancelotti levantando sobrancelha. Cara, não tem o que falar, Real Madrid sempre tá sendo um favorito em tudo que joga. Tier S. Esse daqui é o Seattle Sounders da MLS, Estados Unidos. Eu acho que vai ser um dos times que vai apanhar também, muito. Não acho que é um time que, tipo, pô, o que esse time vai entregar, tá ligado? Não acho que vai surpreender. Acho que vai apanhar muito. E eu espero que o Auckland sole eles. Eu imagino que o Auckland vai enfrentar e vai acontecer um jogo aí muito, muito legal. O Benfica, cara, o Benfica, eu não sei porque o Benfica tá aqui no meio dessa bagunça de times. Pô, tem muito time que poderia estar no lugar do Benfica. Nossa, merecendo demais o Benfica, né? Coitado do Benfica. Mas o Benfica até que fez uma Champions aí, né? A gente caiu nas oitavas. Tá com um ataque interessante dos turcos. É um time que sempre revela jogadores. Não sei como tá a situação deles na Liga Portugal. Eu acho que é o Sporting que tá liderando. Novamente, apesar do Sporting estar numa má fase. Bom, eu não tenho muito o que falar do Benfica, a não ser isso. Eu considero como um time Tier A. Esse Ulsan aqui, cara, é um time da Coreia do Sul. Futebol sul-coreano, apesar de contratar vez ou outra jogadores famosos, eu não acho que é uma potência na Ásia. Sei lá, não acho que é um time que vai também ter uma surpresa aí boa, né? Vai ser uma boa surpresa aí no Campeonato Mundial de Clubes. Apesar dos jogadores sul-coreanos de seleção provavelmente jogarem aí, alguns jogadores. E a Coreia do Sul nas Copas não é tão ruim assim. Vou estar colocando como um Tier D. Na verdade, D, O Urawa Reds do Japão. Cara, eu não tenho muito o que falar também. Vai estar na mesma situação, vou colocar, na verdade, vai estar no D, na minha opinião. Agora aqui é onde eu meto o louco e falo que, mano, o Wydad Casablanca do Marrocos não é um time a ser subestimado. É um time que, pô, o país Marrocos é um país que gosta muito do futebol, tem times bons. A seleção do Marrocos, cara, é uma surpresa boa, apesar de ter muito jogador que joga na Europa. Eu acho que o Wydad Casablanca, cara, é um time que pode estar dando um sustinho na A, mas eu vou colocar B pra A. Wydad Casablanca, eu vou deixar aqui. Comparado com Boca, comparado com Salzburg. Enfim. Juventus. Cara, a Juventus não tá despontando um futebol, assim, maravilhoso. Ainda assim continua sendo o maior campeão italiano e tudo mais. Só que, cara, sei lá, a Juve tá sem brilho. E eu vou colocar como um Tier A. Agora vem os brasileiros, né? Deixei pro final pra, pô, gente, vamos assistir, né? Assistir, por favor, tudo. Palmeiras, cara. O Palmeiras, junto do Flamengo, são os dois melhores times do Brasil, né? Na minha opinião. Elenco, dinheiro, tudo mais. Os dois, eles estão
um pouco mais longe do que os outros clubes brasileiros, na minha opinião. E, bom, o Palmeiras, cara, contratou o Vitor Roque, contratou alguns jogadores. Não foi só um avião dessa vez. Vem aí pra final do Campeonato Paulista depois de uma semifinal bem polêmica, mas mesmo assim o Palmeiras tem a sua moral. Eu vou colocar como um time tier A. E eu espero ver o Palmeiras aí avançando. Eu quero um brasileiro avançando bem. E outro que eu vejo que vai avançar é o Flamengo. Cara, o Flamengo pra mim tá tendo o melhor futebol do Brasil nesse ano até esse momento, março de 2025. E, bom, eu espero ver também o Flamengo jogando contra europeus aí e vencendo europeus. Esses dois aí, Palmeiras e também até o Fluminense e Botafogo. Espero que tenha uma surpresa boa. E, bom, pra mim, Flamengo é A. Fluminense. Cara, o Fluminense, pra mim, é o brasileiro mais fraco daqui. Por conta de, depois que o Diniz... Na verdade, na hora que virou o ano, cara, parece que o Diniz ele venceu a validade. Começaram a perder muito e isso pesou muito no resultado final do Brasileirão do Fluminense. Bom, chegou aí, né, na sua bendita final do Campeonato Carioca. Mas, sei lá, cara, isso pra mim não significa tanto. E eu acho que o Fluminense é um B pra C. B pra C. O Fogão, cara, Botafogo, desfalcou muitos jogadores, teve um BO com o técnico, não foi bem no Campeonato Carioca e eu acho que também não é um time que tá sendo os melhores do Brasil no momento. Deve estar sendo, tipo, sei lá, o quinto, sexto, na minha opinião. Nem entre os 4 melhores ele tá, na minha opinião. E, bom, pra mim, é um time que vai só cumprir tabela mesmo. Vou colocar como B, junto com o Fluminense. E, bom, basicamente é isso. Se você concorda, deixa nos comentários algum comentário. Se você discorda, a mesma coisa. Fala aí o que eu errei. Mano, deixa o like aí, se inscreve. Vai me ajudar demais. É um incentivo do caramba pra mim que tá começando agora. E, bom, deixa nos comentários o tema que você quer ver. E, enfim, valeu, falou.